A coleção Construindo Repertório Sociocultural, debatendo racismo, violência e direitos humanos no Brasil, foi pensada para que a gente pudesse tecer as relações que existem, né, entre esses temas, né, entre racismo, direitos humanos, entre autoritarismo, no contexto brasileiro especificamente. A gente fala em repertório sociocultural porque foi uma aula pensada para ser um plano de aula com base numa coleção de filmes, pensada para a redação do Enem especificamente, que tem como uma de suas competências a demonstração de repertório sociocultural pelo candidato ou candidata. Esse contexto de produção é onde a gente consegue verificar se esses conceitos foram de fato apreendidos pelos candidatos. Se você olhar para a coleção como um todo, você tem lá um episódio de uma série sobre a ditadura civil-militar brasileira, né, período de 64 a 85, se não me engano, o terceiro episódio. E você tem um filme sobre a Angela Davis, que foi presa ali no contexto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Tem lá um filme sobre Martin Luther King. Você tem o documentário com o Milton Santos, né, que é o grande geógrafo brasileiro, também um homem negro, né, que vai falar sobre os processos de globalização. Claro, a gente vivia os anos 90, um contexto muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Então, assim, a coleção, em que pese ela parecer estar falando de assunto, cada filme falando de um assunto razoavelmente diferente, na verdade elas se encontram nesse ponto, né, em que autoritarismo e racismo têm uma relação bastante profunda. Não pode. Não pode por quê? Não pode porque são ordens. Mas ordens de quem, porra? Não interessa. Ô, sargento, será que não dá pra esquecer essas ordens só por um minutinho? Eu tomo uma ducha num instante. Faz 10 dias Eu que já disse que não pode. Chega de papo. Ordens são ordens. Esse período de 64 a 85 é um dos mais importantes da história do nosso país. Um momento chave para a gente entender o Brasil contemporâneo. Há outros, é claro. Temas relacionados à herança da escravidão, herança africana de uma maneira mais geral, nesse caso, uma herança do colonialismo. Desigualdade social, questões sobre violência, sobre situação prisional no Brasil, sobre criminalidade no Brasil, tudo isso a gente consegue desenvolver com esse filme, na minha opinião, de maneira muito fácil. Tenente, quer saber quem deu a ordem? Foi o carcereiro. Porque não vai com a minha cara. Na verdade, não existe ordem nenhuma. É só conferir pra ver. A arte tem esse poder de nos deslocar, né, para uma realidade que a gente não precisa viver diretamente, mas que existe, né, e a gente pode, em uma certa medida, né, até experimentá-la. E o Enem tenta trazer isso como um exame que vai, digamos, coroar a sua trajetória na educação básica, né?